Olá, e hoje o tema é especial demais. Hoje nós vamos falar por que nossa civilização é mais frágil do que pensamos. Ou pensávamos, por exemplo, para Daniel Dennett, um dos filósofos mais conhecidos lá do Reino Unido. Ele morreu este ano, em 2024, e ele abordou essas questões que são incômodas sobre a experiência de ser um ser humano, de ser um ser pensante. E a mistura de filosofia, com ciência, com história e com muitas coisas, porque torna a vida muito mais reflexiva. Você que está na academia, aumente o som. Você que está nos ouvindo aí em casa meditando ou então fazendo algum afazer, boa sorte para nós. E vamos lá, o título é este, da BBC Brasil. Porque nossa civilização, abre aspas, eles colocam, é mais frágil do que pensávamos. É uma frase deste grande filósofo. Vamos lá, eu sou o Ronan Botelho, faço essas leituras reativas aqui neste canal que você está ouvindo. Não posso dizer para uma rede não derrubar a outra, mas espero que você compartilhe, dê o like e nos ajude a continuar crescendo. Agradeço a todos sempre. Então, é Tom Chatfield, que é o escritor aqui, o jornalista, quem escreveu, é da BBC Filtre. É excelente. Vamos lá. O filósofo americano Daniel Dennett morreu no último dia 19 de abril com 82 anos de idade. Ele era uma das mentes mais brilhantes e proféticas dos últimos meio século. Ao longo da vida, ele se atreveu a enfrentar algumas das maiores questões sobre a mente e a consciência humana. Dennett publicou mais de uma dezena de livros e deixou contribuições importantes em campos que variam da ciência cognitiva e a filosofia da mente até a teoria da evolução. Ele era um ardente defensor da racionalidade e do ceticismo. Em 2023, em dezembro de 2023, melhor dizendo, conversei com ele por horas sobre o seu livro de memórias, Even Being Thinks, Andei Pensando, em tradução livre, e também sobre sua vida e seu trabalho. Ele ainda estava envolvido apaixonadamente nas questões da verdade, cognição e possibilidades da tecnologia que o fascinaram pela primeira vez quando era estudante de doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, nos anos de 1960, e ainda tinha disposição para embates em defesa do pensamento rigoroso. Nossa conversa se concentrou especificamente nos graves riscos representados pela inteligência artificial. Olha como é bom essa reportagem. Se o alerta não era sobre uma superinteligência que iria assumir o controle de tudo, sua preocupação era com uma outra ameaça que ele acreditava que poderia ser uma questão existencial para a civilização, enraizada nas vulnerabilidades da natureza humana. Se transformarmos essa tecnologia maravilhosa que temos para o conhecimento em uma arma de desinformação, estaremos em profundos problemas, disse ele. E por quê? Porque nós não saberemos o que sabemos, não saberemos em quem confiar e não saberemos se estamos bem ou mal informados. Podemos ficar paranoicos e hipercéticos ou simplesmente apáticos e paralisados. São dois caminhos muito perigosos e estão à nossa volta. Tópico: filosofia em forma de ficção científica. Para compreender os argumentos de Dennett sobre a inteligência artificial ou a IA e o que fez dele um pensador tão profundo e original, é preciso examinar um dos seus estudos acadêmicos mais incomuns. Em 1978, olha a data, estamos em 2024 pelo menos, e ele escreveu em 1978, há muito tempo, mais de 40 anos atrás, exatamente 44 anos atrás, 46 anos atrás. Ele publicou Where I Am, Onde Estou, em tradução livre, um conto de ficção científica que apresentava seu próprio cérebro em uma cuba. Vários anos atrás começa a história. Recebi a visita de autoridades do Pentágono que me pediram para ser voluntário em uma missão secreta altamente perigosa. No conto, devido a um acidente durante um projeto secreto de pesquisa, uma broca com uma ogiva atômica ficou presa a 1.600 quilômetros no subsolo embaixo da cidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma. E o Pentágono precisava dele para ajudar a recuperá-la, ou mais precisamente, do seu corpo.
para evitar que o aparelho emitisse radiação prejudicial aos neurônios, lembrando que a plausibilidade não é necessariamente uma característica da ficção científica filosófica. Assim, claro, aqui dentro de uma história, um conto que ele está dizendo, né? O cérebro seria retirado cirurgicamente e conectado a um corpo por transceptores de rádio. Ele poderia então controlá-lo remotamente sem se expor a riscos. Olha como ele era inteligente. 1978. A questão por trás da maravilhosa fantasia de Dennett era a seguinte: considerando que o procedimento tivesse sucesso e seu cérebro continuasse a controlar seu corpo e perceber informações pelos seus órgãos sensoriais, onde estaria Daniel Dennett? Na história, ele imagina seu corpo andando pela sala onde seu cérebro flutua dentro de uma cuba reforçada. Ele se senta em seguida e fica olhando para o seu cérebro. A cena foi recriada na televisão em 1988 em um documentário do diretor holandês Piet Holderdorff. Nele, Dennett interpretou a si próprio com gosto e diga-se. Certamente, este é um dos poucos estudos acadêmicos que merecem esse tipo de adaptação. Bem, aqui estou, sentado em uma cadeira dobrável, admirando meu próprio cérebro através de um pedaço de vidro, disse Dennett, estupefado. Mas, espere. Eu não deveria estar pensando aqui onde estou, suspenso em um fluido borbulhante sendo observado pelos meus próprios olhos? Este último pensamento é ainda mais difícil de se defender do que o primeiro. A ideia decorrente é de que é impossível saber com certeza aonde eu estou, ou mesmo o que significa a palavra aqui, puramente com base na experiência pessoal. Como eu sabia o que queria dizer por aqui quando pensei aqui. Prossegue ele. Eu poderia achar que me referia a um lugar, mas na realidade era outro. Não importa o que ele possa acreditar sobre sua própria localização ou estado mental. Essas convicções não oferecem nenhuma garantia específica de que sejam precisas. A visão externa dos eventos não é a interna, é a que interessa, a situação real. Não como eles se parecem, mas para a pessoa sentada na cadeira, ou flutuando na cuba, conforme o caso. Contrariando séculos de tradições filosóficas, Dennett propôs que não temos conhecimento específico sobre o funcionamento da nossa própria mente. A sensação é de que o nosso cérebro, eu, é uma entidade coerente e unificada em apenas uma ilusão maravilhosamente evoluída. Como ele escreve, I've been thanks, existe pouca coisa que posso saber ao certo pela introspecção isolada da minha própria mente. Mas existe muito a ser aprendido estudando cientificamente a própria mente das demais. Desde que esse estudo pressuponha um rigoroso ceticismo até sobre a mais plausível das intuições. A verdade não irá libertar você das restrições cognitivas, já que isso é impossível. Mas se você for cuidadoso, ela pode ensinar você sobre os tipos de liberdade que vale a pena desejar. Isso nos traz de volta a tecnologia estranhamente capaz de inverter o cenário central de Where I Am e a IA generativa. Sua capacidade de invocar simulacros humanos convincentes a partir de trilhões de bytes de dados possibilita revirar séculos de história sobre a verdade, a identidade e nossas experiências compartilhadas de realidade. Em apenas 30 segundos de vídeo com a qualidade moderada, por exemplo, serviços de IA disponíveis gratuitamente já podem criar uma versão artificial de qualquer pessoa, ou alguém totalmente fictício, e fazer com que eles digam absolutamente qualquer coisa. Líderes como o primeiro-ministro indiano Narendra Modi já usaram ferramentas de IA para criar versões de si próprios falando fluentemente em dialetos regionais, para angariar votos. Técnicas similares estão sendo desenvolvidas também na Indonésia e no Paquistão. Em julho de 2023, vídeos deepfakes de mulheres líderes de oposição em Bangladesh, supostamente mostradas em piscinas usando biquínis, foram rapidamente desmascarados, mas chegaram a receber muitos compartilhamentos. E muito mais está por vir. No ano de 2024 é o maior ano eleitoral da história. Metade da população mundial irá exercer seu direito a voto. E nunca foi tão fácil manipular as informações para influenciar as decisões das pessoas ou subverter nossas intuições e inclinações diárias. De fato, temos todas as razões para imaginar que, com dados suficientes, logo poderá ser possível criar uma cópia convincente de uma pessoa,
uma entidade que poderá passar por um político, ou por você ou por mim, de forma aceitável, não em uma apresentação pré-gravada, mas também nas conversas do dia a dia. O conto e a realidade atual. Profeticamente, Dennett imaginou este cenário décadas atrás. No conto de ficção científica e no documentário Holding Doors, os cientistas criaram um novo Dennett. Ao lado do cérebro original na Cuba, sua mente é duplicada como um gêmeo digital. E eles competem para manter o controle do seu corpo. Neste cenário, a questão de se uma pessoa realmente está em um lugar, ou se falou ou fez alguma coisa, ou mesmo se ela existe, fica ainda mais inquietante. Para observar o quanto a realidade já está próxima da ficção, vamos considerar o caso do Butch Luciano Floridi, uma imitação criada por IA de outro importante filósofo da tecnologia. Ele foi projetado para responder perguntas e escrever textos imitando a forma de pensar e o estilo de escrever de Floridi. O Butch é uma ferramenta pedagógica fascinante e um estudo de caso sobre como, na era da IA, nossas ideias e identidades podem começar a ter vida própria. Para Dennett havia algo de problemático com a nossa obsessão pela IA com aparência humana. Para ele, embora os facsímiles completos da mente humana possam não ser algo iminente, a forma como estamos usando a IA pode imitar seres humanos já nos coloca em uma trajetória perigosa. Ele chama essas IAs de pessoas falsificadas e me disse que desenvolver essas entidades em massa constitui malícia da pior espécie, uma forma de vandalismo social que deveria ser proibida por lei. Mas por quê? Porque se essas representações digitais convincentes de seres humanos puderem ser criadas ao bel prazer, todo o trabalho de determinar coletivamente as afirmações, experiências e ações de outras pessoas estará em risco, sem mencionar a infraestrutura social essencial de contratos, obrigações e consequências. Daí a necessidade da proibição legal, o que ele detalhou em um artigo publicado em maio de 2023 na revista The Atlantic. Não será algo perfeito, disse ele, mas irá ajudar se pudéssemos criminalizar a produção de pessoas falsificadas. Podemos ter sérias penalidades por falsificar pessoas da mesma forma que temos que para falsificar dinheiro. Podemos transformar em uma marca de vergonha, não de orgulho, quando você tornar uma IA mais humana. Existe aqui uma ironia de fato de que Dennett passou décadas argumentando contra aqueles que tentaram criar uma tecnologia que é uma categoria elusiva da humanidade que apenas as nossas mentes poderiam ter. Materialista convicto, ele defendeu repetidamente ideias como a de estudo da teoria da evolução de 1995, Darwin's Dangerous Idea, a ideia perigosa de Darwin, tradução livre. Todas as conquistas da cultura humana, linguagem, arte, religião, ética e a própria ciência são artefatos do mesmo processo fundamental que desenvolveu as bactérias, os mamíferos, os Homo sapiens. Não existe criação especial de linguagem, nem a arte nem a religião têm inspiração literalmente divina. Ele defendia que o surgimento da humanidade a partir da matéria que não pensa é algo maravilhoso, mas não milagroso. Até as mentes notáveis como as nossas, por fim, são o produto de um conjunto de módulos incompreensíveis compostos por componentes mais brutos conectados em sequências contínuas às primeiras formas de vida. Consequentemente, em princípio, não existe nada que evite que os algoritmos da inteligência artificial atinjam ou excedam suas próprias capacidades, os que seres humanos ampliem e remodelem suas mentes por meio de meios artificiais. De fato, alguns dos primeiros e maiores importantes trabalhos de Dennett pretendia defender a potência e o potencial da computação contra aqueles que argumentavam que o simples cálculo nunca geraria fenômenos como consciência, como o filósofo americano John Searle. Para Dennett, não havia nada de simples em relação ao cálculo ou aos processos algorítmicos, sempre foi apenas questão de escala e complexidade. Neste sentido, as conquistas da IA moderna, das suas riquezas pré-linguísticas e domínios em jogos como xadrez e Go, até a capacidade de aprovação em exames legais e médicos, justificam continuamente a insistência de Dennett de que pode surgir competências de nível humano a partir de processos totalmente incompreensíveis, sem mencionar que, no nosso caso, isso já aconteceu. Durante a nossa conversa, ele também se empenhou em destacar o abismo existente entre a arquitetura computacional atual e a complexidade analógicas humanas.
A observar para saber se a IA irá atingir a inteligência geral, com toda a flexibilidade cognitiva dos seres humanos, é perigosa que dirá se ela irá chegar a algo maior. Ele observava que muito antes que acontecesse algo dessa magnitude, nós precisaríamos enfrentar o surgimento de agentes autônomos, extremamente manipuladores, que irão representar uma ameaça muito maior que as hipotéticas superinteligências. Esqueça isso. Por quê? Porque da mesma forma que as redes sociais provam ser ambiente propício para a evolução de conteúdo capaz de explorar as vulnerabilidades humanas, a mesma dinâmica favorece tanto para o conteúdo gerado por IA, quanto as IAs capazes de desenvolver uma atraente combinação de persuasão, sedução, choque e bajulação. Dos glamurosos e perfeitos influenciadores artificiais até a pornografia deepfake, das companhias infinitivamente empáticas até as fraudes amorosas, as paixões e os desejos humanos são um campo fértil para refinar a manipulação. Podemos ainda não ser cérebros em cubas, mas aquilo que nós vemos, acreditamos, fazemos em parte e realizamos é cada vez mais interligado em incontáveis sistemas de informação, muitos deles mais propensos a oferecer persuasão e plausibilidade do que a verdade. Nada disso deve negar o poder e o potencial de tecnologias como a IA, nem as inúmeras formas em que ela pode ampliar as capacidades e o autoconhecimento da humanidade. Mas é fácil defender, como o Dennett fazia, que as IAs provavelmente irão evoluir até se reproduzirem. Olha que frase forte. E as que se reproduzirem melhor serão as mais inteligentes manipuladores do que os interlocutores humanos como nós. Ou as entediantes iremos deixar de lado e as que mantiverem nossa atenção iremos difundir. Tudo isso irá acontecer sem nenhuma intenção. Será a seleção natural do software. Verdade versus mentira. Não é necessário um plano de mestre elaborado por uma máquina ou por seres humanos para que se desenvolvam cenários maléficos. No livro das bactérias, a Bad e vice-versa, a Evolução das Mentes, edição 70 de 2021, Dennett defende que quando a infraestrutura cultural estiver projetada e instalada, ou seja, evoluída nas mentes humanas, a possibilidade de memes parasíticos explorando essa infraestrutura é mais ou menos garantida. Em termos evolutivos, nossa mente não são aparelhos sintonizados para diferenciar a verdade da mentira. Nós somos criaturas parciais, apaixonadas e tribais, animais sociais ligados por laços de amor e lealdade que definem nossas humanidades e tornam dolorosamente vulneráveis. E o que podemos fazer a respeito? Felizmente, outra característica que define o pensamento humano é a nossa capacidade de refletir precisamente sobre essas limitações para corrigir de forma crescente e coletiva os pontos cegos da percepção social, por exemplo. O que você quer, declarou Dennett, é que o seu pensamento seja determinado pela verdade sobre tudo que existe. Você quer ser levado pelas boas evidências existentes sobre o que é o mundo, mas você também quer ter espaço de manobra para reconsiderar ainda mais suas perspectivas, seus projetos, seus objetivos. Você quer um sistema de intenções de ordem superior que reflita sobre seus fins e meios e propósitos. Este é o método científico no microcosmo com um toque de livre pensamento humanista. A liberdade de agir como base de informações manipulantes e imprecisas não é liberdade. Já as ações determinadas pelas boas evidências existentes são emancipadoras. Elas são abertas às complexidades da realidade e não traídas por mentiras. Para ampliar o experimento de Where I Am, imagine o que aconteceria se o seu cérebro fosse colocado em uma cuba e seu conhecimento ou permissão fosse conectado a uma versão simulada da realidade. Naquele campo virtual, você ainda poderá ter certas liberdades, mas no contexto do mundo externo você seria encurralado e ludibriado, excluindo de qualquer forma significativa de compreensão e ação. Pode parecer puramente uma questão de ficção especulativa, mas uma versão desse cenário se desenrola sempre que alguém acredita que uma afirmação falsa é verdade literal, o que uma entidade artificial é um ser humano. Das teorias da conspiração até a propaganda totalitária, das evidências fabricadas até falsos seres humanos, a rejeição da realidade é um negócio florescente.
E não há nada de inevitável sobre a persistência da tolerância, do ceticismo ou do debate racional em um mundo inundado por esse tipo de situação. Para Dennett, a nossa civilização é mais frágil do que pensávamos e justamente por isso mais preciosa. Apesar de todos os conflitos, injustiças e rancores, vivemos em uma era em que a grande parte dos seres humanos podem confiar uns nos outros, ter projetos de longo prazo, viajar livremente, formar famílias e viver em um mundo com menos medo. Isso é simplesmente maravilhoso e devemos preservar isso, essa estrutura de verdade a todo custo. Este é o grande risco dos grandes modelos de linguagem de IA e das pessoas falsificadas. Que eles destruam a confiança que levamos há milhares de anos para construir. Apesar de tudo isso e de sua reputação de inflexível razoabilidade, Dennett deixou claro que não tinha interesse em transcrever as limitações da natureza humana. Para ele, o amor, a lealdade não era uma bobagem biológica que seria melhor superarmos. Pelo contrário, eles são forças motivadoras do tipo mais profundo. Pontos de propósito e de bondade desde que possam ser libertadas do ódio e do egoísmo. Buscar o essencial é uma orientação perfeita, mas o essencial pode ser compreendido de forma ampla. O essencial pode incluir seus filhos, uma ideia, tocar violão, o Chicago Bears, time de futebol americano. O essencial pode ser qualquer coisa que você queira e que seja. É aquilo que é mais importante para você. É o que você procura mais ter proteção. E isso é óbvio. Se alguém quiser extorquir você, eles não precisam ameaçar você. Eles precisam apenas ameaçar aquilo que você ama. A biologia é onde tudo começa e termina. O surpreendente padrão de evolução do nosso surgimento ao lado de todas as outras formas de vida. As infinitas complexidades que somos capazes de conceber pela cultura, linguagem e computação, e nossa existência comum como criaturas de carne e osso. Meus 2 filhos são adotados, contou Dennett no final da nossa conversa, mas eu os amo com a mesma intensidade de qualquer pai biológico. Eu me lembro de um momento da infância da nossa mais velha, quando ela era uma garotinha, talvez com 2 anos de idade ou menos, em que percebi uma possível ameaça no parquinho ou algo assim, e aquilo subitamente me impressionou. Vejam só, acho que eu mataria para proteger essa criança. E aquilo quase me assustou, mas também me emocionou porque era o reconhecimento de uma intensa e profunda ligação emocional. E este é o este é o sentido da vida. Tom Chatfield é escritor e filósofo de tecnologia britânico. Seu livro mais recente, Wise Animals, Animais Inteligentes, em tradução livre, explora a evolução conjunta da humanidade e da tecnologia. Essa foi uma reportagem especial da BBC Brasil, mas uma reportagem que vale a pena ouvir de novo até entender. É difícil. Eu li a primeira vez agora, mas eu vou ler pelo menos mais umas 3 vezes depois de escutar para entender de começo ao fim, porque ela é muito boa. Forte abraço a todos, obrigado.